Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entender um pouco como é que funciona o parcelamento com juros, né? Então quando você vai fazer um empréstimo, quando você vai comprar um carro, alguma coisa assim, tem juros, né? E como é que é a formatação disso? Como é que eles fazem para que a gente pague uma parcela fixa, só que dentro dessa parcela tem uma composição de juros e amortização. Talvez não fique tão claro agora, mas ao longo do vídeo você vai entender, eu não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que você precisa saber é juros, né? Então, o que são os juros? Juros é a remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Então, quando você pega algum dinheiro emprestado ou quando você investe o seu dinheiro em algum lugar, isso tem que te trazer um retorno, e esse retorno é os juros. Isso significa que quando você está fazendo um empréstimo, que você está comprando algum bem e você vai pagar, o banco, a instituição que você contratou, ele quer receber duas coisas, né? Primeiro, o dinheiro que você pegou emprestado, óbvio, ou o valor que representa esse bem que você comprou, mais os juros. O preço que a gente paga ao banco ou ao credor, que a gente chama, por emprestar um dinheiro pra gente ou financiar um bem. Eu quero explicar para vocês, pessoal, uma tabela muito interessante chamada tabela Price, que é a tabela aí que está em praticamente todos os financiamentos, todos os empréstimos. Ela foi inventada por Richard Price. É um inglês, isso em 1770 em alguma coisa, quer dizer, faz muito tempo. Só que é muito interessante, porque até hoje isso é usado e é muito usado. Como é que se constrói? Como é que você abre as parcelas de um empréstimo? Então a gente vai fazer uma simulação. Então vamos supor que alguém vai pegar emprestado no banco o valor de R$5.000. E essa pessoa está submetida, ou o banco ofereceu a ela uma taxa de 6% ao mês. Tudo bem? 6% ao mês. E ela vai pagar em 5 parcelas. Como que isso funciona? Eu vou desenhar uma tabela aqui para te ajudar a entender, e depois que eu desenhar essa tabela, eu quero analisar ela junto com você. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi fazer algumas colunas, né? Então primeiro eu coloquei o número da parcela, do lado eu coloquei uma coluna de valor dessa parcela, depois eu coloquei aqui juros, né? Quanto de juros que tem nessa parcela, depois a amortização. E o que é a amortização? A amortização é exatamente esses 5.000 aqui. É um pedaço, é uma parte desses 5.000 que eu tenho que devolver todo mês. Depois da amortização, a gente tem o saldo. Você vai entender porque é então que o banco calcula esse saldo mês a mês do seu empréstimo, do seu financiamento. Tudo bem? Beleza, vamos considerar já a parcela. Pessoal, se eu for ensinar vocês a calcular a parcela, a gente teria que usar um outro vídeo, tá? Nesse cenário, 5.000, 6% ao mês e 5 parcelas, a parcela vai ser de R$ 1.187. Bom, então eu listei para todos os meses aqui a mesma parcela. E por que a parcela é igual? Porque é uma característica do sistema Price, né? Ele calcula os juros e amortização e tudo e monta parcelas iguais. Você vai ver que tem o benefício para quem está fazendo o empréstimo, então a pessoa sabe exatamente mês a mês quanto que ela vai pagar, ela já sabe que esse aqui é o valor fixo. E para a instituição também tem um belo de um benefício que eu vou te mostrar aqui já já. E aí, pessoal, no momento zero, eu vou começar a preencher aqui a tabela. Bom, momento zero, eu acabei de fazer o empréstimo, então, claro, não paguei nada ainda. Qual que vai ser o meu saldo? R$5.000. Não estou colocando 0,00 aqui, centavos, para ficar mais fácil, tá? Agora, a partir da primeira parcela, eu já consigo separar o que é juros e amortização para chegar no saldo final de cada uma das parcelas. Primeira coisa, como é que eu calculo os juros dessa parcela? Como é que eu encontro esses juros aqui? Simples. A gente pega o saldo do financiamento, que são os R$5.000, e multiplica por 6%, que é a taxa de juros. Então, 5.000 vezes 6%, a gente vai ter o valor de R$300. Como é que eu encontro a amortização agora? Muito simples. Eu pego o valor da parcela, tiro os 300
e chego no valor da amortização, que é R$ 887. Como é que eu chego no saldo? Também é muito simples. Eu pego o saldo do início e tiro os R$ 887, que é a amortização que eu fiz com a parcela 1. Logo, o saldo fica em R$ 4.113. Pronto, montamos aqui, ou melhor, a gente abriu aqui a primeira parcela. Vamos para a segunda agora. Segunda parcela, quanto de juros que a gente paga? Simples, saldo vezes o percentual de 6%. Então os juros vai dar R$ 247. Amortização, simples, eu pego a parcela, tiro os juros e tenho amortização, R$ 940. Consequentemente, qual que é o saldo? É o saldo do mês anterior, depois que eu paguei a primeira parcela, menos a amortização. Logo, o saldo vai para 373. Você tem que repetir isso para todas as parcelas, e é por isso que eu só fiz 5 parcelas no nosso exemplo aqui. Porque se eu fizesse várias, primeiro que não cabe nessa lousa, e segundo que a gente ia ficar montando um monte de parcela aqui. Dá para fazer no Excel também, quem gosta e sabe mexer com Excel, que é bem mais rápido. Então eu vou preencher o restante aqui, depois a gente vai analisar. Muito bem, pessoal, montei aqui a tabela, né? Fui colocando aqui os juros, a amortização. É claro que eu já tenho a minha colinha ali, então não precisei ficar calculando. Eu só vou fazer as somas aqui agora para você entender. Bom, se eu somar as 5 parcelas cheias, né, as parcelas que eu tenho que pagar todos os meses, eu vou chegar à conclusão que o meu empréstimo ficou em R$ 5.935. Esse é o total. Se eu somar a coluna juros, eu vou chegar em R$ 935. Se eu somar a coluna amortização, eu vou chegar em R$ 5.000. Claro que esse saldo a gente não soma. Muito bem, qual que é a primeira conclusão que a gente pode ter na nossa análise aqui? A hora que eu somo a amortização mais os juros, o que eu tenho? O total, a soma de todas as parcelas. Então a gente só separou o que é juros e amortização aqui. Percebe que depois que você paga a última parcela no 5º mês, o seu saldo fica zero, né? Porque o saldo anterior do 4º mês era 1.120, você amortizou isso no próximo mês e ficou zero, ou seja, você quitou, você se livrou da sua dívida. Eu quero mostrar mais 2 pontos super interessantes para vocês aqui. O primeiro ponto é, você percebe que os juros ele vai diminuindo ao longo das parcelas. Então começa com 300, vai para 247, 190, ele diminui. E a amortização é o contrário, ela vai aumentando ao longo das parcelas. Isso acontece, pessoal, porque caso a pessoa que pegou o empréstimo, ou então que fez o financiamento, queira quitar antes do período que ela preferiu fazer, o máximo de juros que a instituição podia pegar, ela já pegou. Por isso que os juros estão muito mais no início. Outra coisa, quando você faz uma simulação dessa com várias parcelas, é interessante que às vezes o valor dos juros ele é maior do que a própria amortização dentro da parcela. Em resumo, a parcela tem muito mais juros do que a amortização no começo, e isso se inverte no final, tá? Justamente porque se a pessoa desistir, o quanto mais de juros o banco pode pegar, ele já pegou, tá? O segundo ponto interessante é o seguinte, vamos supor que a pessoa pagou 2 parcelas e ela quer quitar. Ela fala, não, eu quero quitar porque eu tenho um dinheiro e tal. E o que ela faz? Ela soma, né, a parcela 3, 4 e 5, teria que pagar, segundo as contas dela, R$ 3.561, tá? Somando essas 3 parcelas, ou seja, da parcela 3 até a parcela 5, você vai ter R$ 3.561. Só que daí, ela chega pro banco e fala, eu quero quitar. Aí o banco fala, não precisa pagar R$ 3.561, você só paga R$ 3.173, ou seja, eu te dou um desconto de R$ 388, que é a diferença desses valores. Aí você pensa, nossa, como o banco foi gente boa comigo, achei muito bacana e tal. Não. Na verdade, o que o banco está fazendo é, ele está te cobrando o valor do saldo da segunda parcela, R$ 3.173. Ou seja, o que ele está fazendo é não cobrando de você juros de parcelas que você está adiantando, porque não pode fazer isso.
minimamente você tem que tirar esses juros, você está adiantando para o banco. Então, se você pagou a segunda parcela e quer quitar a partir da terceira, ele vai te cobrar o saldo final da segunda parcela, que é 3.173, ou seja, ele te dá um desconto de 388, que na verdade é a soma dos juros que você está antecipando. Pois é, mas é assim que funciona. Eu acho bastante interessante essa tabela. Espero que você tenha gostado. Não é tão complexo e tão difícil assim para você calcular e fazer. Boa sorte, aproveite, comente aí se você tiver dúvidas e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. O que ele está fazendo é de juros para a gente listar, a gente colocar exatamente. Então, beleza, falei dos juros. O próximo ponto é... O segundo ponto interessante é o seguinte. Qual que é o segundo mesmo? Dentro de um financiamento... Nossa, tá uma bosta esse vídeo. Tá uma bosta.